Mais uma vez eu estou aqui na telinha do canal IGD para trazer um pouquinho do Melhor Idade na graça de Deus. E olha, tudo que nós desenvolvemos durante o mês de junho, que foi um mês de muito aprendizado, e a gente vai relembrar agora, começando com a entrevista com a doutora Josiane Teixeira, que é médica geriatra, e falou por que o sistema respiratório do idoso é mais sensível aos sintomas da Covid. Vamos relembrar. Doutora Josiane, olha, tem um fato bem interessante aqui para a gente discutir, porque a gente tem visto, principalmente na internet, uma série de exercícios respiratórios, né? Alguns profissionais ensinam a respirar para manter a saúde, diminuir a ansiedade, não é? Esses exercícios de inspirar e respirar, a pessoa fazendo em casa, ela consegue fortalecer o sistema respiratório a partir dessa prática de exercício? Esses exercícios servem também para o idoso ou não? Todo e qualquer exercício físico, independente de ele ser um exercício físico motor, um exercício físico respiratório, a gente tem que ter na nossa cabeça que eles são, sim, sempre proveitosos. Agora, logicamente, o que a gente precisa orientar para os nossos pacientes, para as pessoas mais idosas? Tudo o que a gente faz precisa ser de uma forma orientada. Nós não vamos fazer qualquer tipo de exercício, porque temos exercícios físicos que são mais compatíveis com aquele perfil de indivíduos, temos exercícios físicos que são mais compatíveis com outros perfis. Ah, doutora, mas nesse caso, como é que a gente vai saber? A gente vai saber porque a gente vai fazer aquele exercício orientado por um profissional de saúde. Pode ser um fisioterapeuta, pode ser um próprio educador físico que esteja ou que tenha uma graduação, uma especialização com os pacientes idosos. Então, porque eles vão ter um direcionamento maior para aquelas atividades que o nosso paciente idoso vai poder desempenhar, sem risco de queda, sem risco de fratura, sem risco do nosso paciente ficar muito cansado, muito ofegante e ser pior um exercício que é mais extasiante para ele. Aquele profissional vai ter aquela sensibilidade, capacidade de saber se o meu paciente idoso, por exemplo, ele tem um maior problema na hora de caminhar. Opa, vamos fazer um treinamento mais voltado para reabilitação, para função motora. Não, aquele meu paciente, ele já tem uma maior dificuldade respiratória, ele vive internando por pneumonia. Opa, vamos fazer maiores movimentações de caixa torácica, de expansibilidade pulmonar, de respiração. Então, assim, todo exercício, ele deve ser sempre estimulado, mas não esqueçamos que com aquele profissional adequado e sempre com uma orientação. Doutora Josiane, existem muitas pessoas que estão comprando oxímetros para deixarem em casa. Até então, pouco, né, ouvíamos falar desse aparelho, dessa ferramenta. Agora, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: medir a oxigenação, a saturação, pode ser uma faca de dois gumes? Ou seja, de repente a pessoa faz uma medição, não é? E aí ela nota que a saturação está baixa, que a oxigenação está baixa, e já imagina que está contaminada pela Covid. Isso não pode gerar um pânico desnecessário? É realmente importante ter um oxímetro em casa? Na realidade, essa pergunta retrata bastante o que a gente está vivendo nesses últimos dias, até meses. O que acontece? Na minha opinião médica, a população geral ter oxímetro nessa pandemia vai causar mais pânico do que ter uma mudança real na condição clínica de qualquer indivíduo. O que eu penso sobre o assunto? A gente, como médico, precisa informar a nossa população para que a população ela tenha um conhecimento sobre o novo coronavírus, um conhecimento sobre os sintomas que o seu familiar,
a pessoa com quem vive diariamente aquela pessoa possa ser acometido para que ela esteja informada, mas de maneira alguma levar pânico para aquela população, como a gente vê em alguns casos que acontece. O oxímetro, ele é um instrumento que médicos, enfermeiros, profissionais de saúde como um todo utilizam para ver a oxigenação. Por que que esse oxímetro na população geral poderia gerar mais pânico, na minha opinião? A graduação do oxímetro, muitas vezes, ela não é fidedigna. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando a gente tem o esmalte na unha, e nós mulheres temos muito, o que acontece? Essa saturação que é mostrada no oxímetro, ela não é fiel, ou pode não ser fiel, ao que realmente aquele paciente está. O paciente, por exemplo, que está suando frio, que tem as mãos mais geladas, pode ter uma oxigenação diferente do que ele realmente está. A do oxímetro diferente da que ele realmente está. Então, tem alguns confundidores que, na minha opinião, trariam mais ansiedade, mais realmente pânico para a população. E isso não, na época de pandemia, é o que a gente não precisa. Já temos os cuidados com a higienização das mãos, temos os cuidados com a questão de álcool gel, quando você não tiver água e sabão disponíveis. A mídia está mostrando muito a questão dos principais sintomas, febre, tosse, mas eu acredito que na população em geral, a oximetria só deve ser utilizada para aquela população que já tem o oxímetro, que já sabe como manipular, porque muita gente tem pessoas que convivem, cuidadores, filhos que têm pais, por exemplo, DPO-cíticos, com fibrose pulmonar, que usam oxigênio domiciliar, que eles já sabem manejar, já sabem que aquele paciente, por exemplo, ele pode ter, inclusive, uma oxigenação mais baixa. Então, eles têm o oxímetro para estar um pouco mais atento se o pai precisa de um oxigênio toda hora, se pode tirar em alguns momentos. Mas porque essa população já tem o costume, ela já foi treinada e ela já foi orientada pelo médico. Então, eu acho que hoje em dia, nessa situação de pandemia, para a população geral, a oximetria não seria uma melhor escolha. Tivemos aqui no programa também a psicóloga Cristina Fernandes e ela falou sobre os cuidados com a saúde emocional do idoso durante a pandemia. Bom, agora é hora do nosso bate-papo. No início do programa eu disse que nós conversaríamos com a doutora Cristina Fernandes, psicóloga, e ela vai falar para a gente sobre a saúde emocional. Doutora Cristina, muito obrigada por estar conosco, viu? Muito obrigada pelo carinho de responder as nossas perguntas, esclarecer nossas dúvidas, não é? E eu começo perguntando o seguinte: idosos geralmente têm uma rotina já estabelecida. Ele sabe que vai sempre aos mesmos lugares, né? Costuma sempre fazer as mesmas coisas, já é uma prática comum. É mais difícil para o idoso mudar essa rotina, principalmente agora, nesse período de pandemia? Se sim, por que isso acontece? Sim, qualquer mudança de rotina, independente da idade, é difícil, né? Já no caso dos idosos, a gente considera a questão da idade como um fator que traz aí questões para ele relacionadas a uma fragilidade mental e física. Diante dessas condições, ele define uma rotina que se adapte a essas situações. Então, dentro dessa condição de isolamento social, ele se vê obrigado ao quê? A criar novos hábitos, rever os seus hábitos e criar uma nova rotina. E sim, isso é mais difícil para ele pelas considerações relacionadas à saúde e relacionadas às questões mentais. Agora, doutora, convencer o idoso a ficar em casa não tem sido uma tarefa muito fácil para algumas famílias, não é? Alguns chegam a discutir com o idoso para mantê-lo em casa, para protegê-lo. Qual é a melhor forma de agir com o idoso para não chegar a esse ponto, ao ponto de ter que discutir para que ele fique em casa?
Quem nunca ouviu um relato de um amigo ou de um familiar, ou até mesmo na sua vida, né? Dessa teimosia de alguns idosos em ficar em casa, né? Por conta do isolamento social. Mas é importante que, diante dessa situação, a gente se atente a algumas questões. Para poder tratar sobre isso, a primeira consideração é o diálogo, né? Precisamos ter um diálogo com eles que faça com que eles se conscientizem da situação e que eles compreendam a importância deles nesse momento, no sentido de proteção deles e das pessoas que eles amam. A segunda questão é a paciência e empatia. Sim, a gente precisa ter paciência diante dessa teimosia que alguns idosos têm, e a empatia, porque a empatia a gente se coloca no lugar do outro, né? Nos dá uma compreensão do que o outro está vivendo. Então é importante, nessa situação, principalmente evitar conflitos, porque o conflito ele não vai contribuir em nada nesse momento. Então, que tratemos essa situação de uma maneira que traga tranquilidade, para que esse isolamento social aconteça de uma maneira mais equilibrada. Ainda no Melhor Idade na Graça de Deus, nós tivemos o Dr. Guilherme Afonso, que é psicólogo, e falou sobre o ageísmo, uma espécie de preconceito contra a terceira idade. Assunto sério, vamos relembrar? Bom, hoje nós vamos falar do ageísmo. O ageísmo é preconceito contra o idoso. É um termo que foi criado em 1969 e diz respeito à discriminação ou estereótipos de pessoas ou grupo em função da idade. Costumam ser alvos principalmente os idosos, né? E embora se fale muito da população idosa crescente no Brasil e no mundo, o ageísmo é praticado amplamente no mundo todo e todos os dias, infelizmente. E isso pode afetar a saúde emocional dos idosos. Por isso nós vamos conversar hoje com o Dr. Guilherme, né, Dr. Guilherme? E eu já quero começar perguntando o seguinte: quando o senhor atende uma pessoa no seu consultório, o senhor costuma ouvir queixas sobre os preconceitos sofridos? Se sim, quais são essas queixas? Normalmente, quando eu atendo pessoas idosas, eles relatam sim diversas experiências relacionadas a preconceito ou algum tipo de exclusão que eles sofram. A primeira que muitos relatam tem uma certa relação com o período da aposentadoria. Muitos deles relatam preconceitos conforme vão envelhecendo em suas carreiras e então tem que se adaptar, tem que lidar com pessoas novas, com uma formação mais atualizada, chegando no setor que eles atuam. E isso é um ponto já bastante delicado. Mas, quando eles se aposentam de fato, aí as questões ficam mais proeminentes, né? As dificuldades ficam mais proeminentes. Porque, principalmente num mundo ocidental atual, né, capitalista, a gente acaba estabelecendo a nossa identidade bastante por intermédio do trabalho. Quando se pergunta quem você é, você imediatamente fala seu nome, seguido da sua profissão, normalmente, né? Na maior parte dos casos. O que faz com que a aposentadoria seja um dos primeiros grandes momentos de perda, de estresse e de preconceito. Porque numa sociedade baseada em consumo, aquele que não gera riqueza, ele acaba sendo um peso, né? Ele acaba sendo um ente que não produz, e isso muitas vezes acarreta em algumas exclusões, tanto sociais quanto econômicas, muito importantes. Agora, doutor Guilherme, a gente percebe, né, muito sutilmente, que o ageísmo está presente no dia a dia, mas nem sempre é visto como algo importante. Comentários que aparentemente parecem inocentes podem estar carregados de preconceito. Um deles é aquele: nossa, você não envelhece, nossa, você parece jovem ainda. E essa frase, para quem nega a velhice, para quem tem medo de envelhecer, o senhor inclusive já esteve aqui no programa falando sobre esse tipo de medo de envelhecer. Isso pode fazer com que os idosos que já não aceitam a sua idade atual, que ignoram suas limitações fisiológicas, psíquicas, né, físicas,
fiquem numa situação ainda mais vulnerável por causa desse tipo de preconceito sofrido? Essa é uma pergunta muito boa, porque na maior parte dos casos, o preconceito ele se expressa de maneira bastante generalizada. Então, nós podemos observar que o envelhecimento, ele é, em geral, mal compreendido e, em geral, as pessoas têm medo de envelhecer. Tendo isso em vista e o envelhecimento sendo associado a coisas negativas, faz com que a maior parte das pessoas tente negar este envelhecimento quando ele ocorre consigo mesmo. Muitas vezes dizendo que ainda consegue fazer tal coisa mesmo tendo tal idade, que ainda tem condições de agir de determinada forma mesmo tendo tal idade, como se não estivesse sendo impactado da maneira como deveria dentro daquele arquétipo que ele tem de possível impacto que ele deveria sofrer em relação ao envelhecimento, né? Tendo isso em vista, essa sutileza, essa aparente tranquilidade com que as pessoas se referem ao próprio envelhecimento e a estarem conseguindo vencer o envelhecimento, conota, sim, um tipo de autopreconceito. É a mulher que, de fato, acredita que não consiga dirigir direito, o homossexual que acredita que ele não será ou não deve ser aceito em alguns espaços, é o idoso que acredita que ele já não tem mais condições de fazer determinadas coisas pela idade dele. Essas limitações autoimpostas são as limitações mais complicadas de nós tratarmos e ajudarmos, porque este é um aspecto, uma crença bastante arraigada no indivíduo, fazendo com que fique bastante difícil, muitas vezes, ajudá-lo a contornar ou flexibilizar isso. Tendo em vista que, conforme envelhecemos e temos seguidas experiências com relação a alguns temas, nós acabamos nos tornando mais inflexíveis em relação ao trato deste tema, que é o famoso estereótipo do idoso cabeça dura. Existem correlatos neurológicos de que, de fato, há uma maior inflexibilidade em pessoas idosas, o que não quer dizer que eles não possam fazer coisas diferentes, que eles não possam iniciar novas atividades e aprender muitas coisas. Entretanto, eles têm que se abrir a esta possibilidade, e é aí que está o maior desafio. E para finalizar as nossas entrevistas, a doutora Kelly Zanuto, nutricionista, falou sobre a importância da alimentação para o sistema imune. Doutora Kelly, hoje em dia as autoridades de saúde, elas orientam que os idosos fiquem em casa, não é? Mas existem aqueles idosos que não têm família ou alguém para auxiliá-los a fazerem compras, por exemplo. Então, seria possível nos dar algumas dicas de alimentos naturais que tenham maior durabilidade e que não percam suas propriedades nutricionais se forem congelados? Uma das técnicas mais tradicionais de conservação de alimentos é o armazenamento, em baixas temperaturas ou congelamento e refrigeração. É claro que alguns alimentos não podem nem devem passar por um processo de congelamento, mas existe uma gama enorme de alimentos que podem passar pelo congelamento e que não vai sofrer nenhum dano nutricional, como as verduras e os legumes, Elas são os alimentos mais fáceis de congelar, pois a textura e as características nutricionais são favoráveis a esse tipo de conservação. Para congelar os vegetais, você pode picá-los para que fiquem prontos para o uso após o descongelamento e, em seguida, colocá-los numa sacolinha, que pode ser fechada a vácuo para evitar o contato com ar ou com água. Os vegetais e os legumes congelados podem ser usados diretamente em molhos, refogados, cozidos ou em outros pratos quentes. Outros alimentos são os pães. Os pães têm um tempo de validade muito curto, especialmente para quem mora sozinho, não consegue comer um pacote inteiro durante o período que ele está íntegro ainda, Então, a melhor maneira de fazê-lo durar mais é minimizar esse desperdício, é congelar o alimento, Você pode usar a mesma sacola fechada, a vácuo, para guardar e, na hora de comer, levar diretamente para o forno e fazer uma torrada. Outro alimento também que a gente não escuta muito, mas que pode ser congelado, é o ovo,
né? Nenhum alimento vencido é tão perigoso quanto um ovo estragado. Então, por isso esse alimento que é extremamente perecível e frágil, ele precisa passar por um processo de conservação. E o congelamento é uma excelente pedida para garantir uma segurança necessária, né? Para congelar os ovos é preciso inicialmente fazer uma mistura da clara e da gema, como se você fosse fazer um omelete mesmo, e colocar no mesmo tipo de saco a vácuo, evitando o contato com o ar. Você pode congelar mais de um ovo no mesmo recipiente, mas não esquece de anotar, né, como etiqueta, a quantidade que foi armazenada ali, para não errar o volume, né, na hora de usar. Outro alimento também que a gente pode congelar são as nozes e as castanhas. Elas são oleaginosas, são maravilhosas, ricas em selênio, muito interessante a gente comer pelo menos 2 por dia, né? Basta colocar num saquinho, fechar a vácuo e levar para o congelador. Quando você for consumir, deixa um tempo fora do refrigerador para descongelar ou pode usar nas receitas normalmente, tá? Outro alimento que a gente pode congelar é o leite. Você congela o leite que não vai conseguir consumir ou usar para aproveitá-lo em outra oportunidade, né? Opta por uma garrafa de vidro ou de plástico, enche 3/4 da mesma, né, da garrafa, para que ela não estoure com tanta pressão e leva para o congelador. Quando for consumir, descongela e usa o conteúdo imediatamente para que ele não perca nem o sabor, nem o aroma. Outro alimento são os queijos, né? Tem queijo sobrando em casa, não vai conseguir consumir tudo antes de vencer. Leva para o congelador, usa um saquinho que pode ser fechado a vácuo, que aumenta muito a validade de todos os tipos de queijo, né? Vale lembrar que os queijos mais cremosos e macios podem sofrer um pouquinho de alteração na textura. E por isso podem ficar melhor com ingredientes na receita do que ser consumidos mesmo in natura, assim, após o congelamento, né? As frutas também são ótimos exemplos de alimentos congelados, especialmente porque esse tipo de conservação pode ajudar a melhorar a utilização desses produtos em receitas, em vitaminas e nos sucos, né? Você pode optar por congelar elas inteiras ou em pedaços, lembrando sempre que, na segunda opção, é melhor retirar a casca e o caroço delas. Outro alimento que acho que todo mundo congela é o feijão, né? Cozinhar aquela panelona de feijão, que você não precisa refogar e servir todo o conteúdo se não pretende consumi-lo de uma única vez, né? Então você guarda uma parte de feijão não temperado em um recipiente que pode ir para o congelador e deixa armazenado lá até por 1 mês, né? Lembra que ao se descongelar um pote para refogar, ele não pode voltar para o congelador. Isso é muito importante. E as carnes, né? As carnes são pratos que podem ser congelados tranquilamente. Opte por congelar as carnes ainda frescas, de preferências cruas. E caso você degele uma peça não cozida, lembre-se de só refrigerá-la novamente depois de prepará-la, tá? Então você não pode descongelar a carne, usou um pouco e congelar ela crua novamente. Não, você cozinha ela e aí depois você congela o prato pronto, ok? Use os sacos plásticos para congelar a carne e evite dobrá-las no processo de refrigeração. Tá? Como dá para se observar, assim, a grande maioria dos alimentos pode ser congelada tranquilamente, desde que você tenha atenção com a embalagem usada e minimizar, né, o contato dos produtos com o ar. Vale sempre lembrar também que qualquer alimento que passou por um processo de degelo jamais deve ser levado ao congelador de novo, tá? Para evitar contaminações indesejadas. É isso. Doutora Kelly, quais sinais o corpo pode apresentar quando o sistema imunológico está fragilizado? Quando a defesa do organismo está em baixa, né, pode surgir alguns sinais e sintomas bem característicos, né, sendo os principais as infecções recorrentes, como a amidalite ou a herpes, né, doenças simples, mas que demora a passar ou que agravam facilmente, como a gripe, febre frequente ou alguns calafrios, os olhos frequentemente secos, um cansaço excessivo, por mais que você durma durante o dia, você se sente cansado, né? Náuseas, vômitos, diarreia por mais de 2 semanas, manchas vermelhas ou brancas pela pele e a queda acentuada de cabelo. Por isso, ao perceber qualquer um desses sintomas, é importante, né, já adotar medidas que ajudem a fortalecer a imunidade, como ter uma alimentação saudável, por exemplo, já que alguns alimentos, sim, são capazes de fortalecer e estimular as células de defesa do corpo. Ainda no mês de junho tivemos muita arte na nossa oficina. Para começar, a pastora Nilta recebeu
a artesã Michele Rossi, que desenvolveu uma luminária muito bonita, gente. O que a Michele fez? Ela decorou um MDF usando um gel envelhecedor, foi super fácil de aplicar, quem acompanhou pôde experimentar, não é? E o resultado foi este aqui, olha, uma luminária lindíssima feita com garrafa para decorar qualquer ambiente de casa, do consultório, do escritório. Se você não fez a sua, não perca tempo, viu? Tivemos também o macramê, isso mesmo, André Lagoa, que é mestre, não é, na arte do macramê, também esteve aqui com a pastora Nilta e ela nos ensinou mais uma vez, com aquela paciência de sempre, né, a decorar um pote de vidro. Reciclamos esse pote e tornamos esse pote um lindo porta-velas. Gente, ficou demais, o resultado é esse daí. Você também pode desenvolver na sua casa. E tivemos ainda no mês de junho, aqui no nossa oficina, a Vanessa Lacerda, nossa querida amiga Vanessa Lacerda, que desenvolveu um caixote. Sim, com a técnica de cartonagem, a Vanessa fez um lindo caixote decorativo que pode ser usado para organizar seus materiais de escritório, né? Para organizar aí os materiais do próprio artesanato, como porta-temperos, não é? A Vanessa deu várias opções pra gente e agora é só realmente colocar a mão na massa, não é? Ainda no mês de junho nós tivemos aqui também a Érica Larati, a pastora Nilta junto com a Érica Larati desenvolveram um banquinho de MDF e ficou demais, um banquinho infantil, a criançada adorou. Você usa técnica de decupagem e pintura como a Érica utilizou aqui no programa e faça aí o seu banquinho para decorar o quarto da criança, para a criançada brincar, que eu tenho certeza a meninada vai adorar, viu? Ficou lindíssimo e bem fácil de fazer, a gente faz com toda a tranquilidade de casa. Bom, durante o nosso mês de junho, nós também tivemos o Momento Vitalidade. E o professor Douglas, não é, sempre nos falando sobre a importância do exercício, nos disse mais uma vez que neste período de pandemia, mais do que nunca, não é, devemos nos exercitar. E não importa se temos um espaço muito grande ou um espaço pequeno, se temos materiais ou não, sempre é possível realizar algum tipo de exercício para mantermos a saúde. E foi isso que ele nos mostrou no mês de junho, sem nenhum material, sem apoio de nenhuma ferramenta. O professor desenvolveu aulas onde a gente aprendeu alongamento, exercícios de força, equilíbrio, condicionamento e nos exercitamos muito, mesmo num pequeno espaço dá para fazer isso sem auxílio de nenhum material ou ferramenta, ou seja, não temos desculpa para ficarmos parados, não é? Então foi um mês muito abençoado, o mês de junho, eu tenho certeza que os próximos meses não serão diferentes. Então continue ligado na programação do canal IGD, acompanhe todas as aulas no IGD no YouTube e aproveite sempre essa programação que só traz bênção para você. A gente se encontra em breve no Melhor Idade, na graça de Deus. Até lá!